Minhas amigas e meus amigos, que felicidade estar mais uma vez com vocês aqui na nossa TV Carlos Rosa. O programa de hoje vai ser muito interessante. Chama-se O Desejo de Ganhar. O que você acha, hein? Eu vou fazer para você, meu amigo, 3 perguntas. Por favor, responda com a mais absoluta honestidade. Primeira pergunta: você gostaria de ganhar sozinho ou sozinha na Mega Sena? Sim ou não? Segunda pergunta: você gostaria de melhorar a sua aparência física? Pensa um pouquinho. Você acha que já está legal? Sem problema. Mas gostaria de melhorar? Terceira pergunta: você gostaria de ter conforto, saúde, amor e dinheiro em grande quantidade sem estudar ou trabalhar? Sim ou não? Se você respondeu a essas 3 perguntas sim, esse programa foi feito para você. E você vai ter uma surpresa extraordinária, porque é facílimo fazer isso. É verdade, cara. Eu fiz algumas pesquisas aqui na internet. Como vocês viram, hoje eu estou fora da minha sala, estou no estúdio hoje. Nós estamos aqui, minha sala é aqui atrás. Tem um estúdio, estamos aqui no estúdio, que está acontecendo alguma coisa na minha sala nesse momento. Eu fiz algumas pesquisas essa semana, esse final de semana, e constatei o seguinte: para ganhar na Mega Sena sozinho não é muito difícil, não. Se você jogar um único volante com 6 números, você tem uma entre 50.063.860 chances. Uma entre 50.063.860. Isso com um joguinho só de 6 números. Creio que custa R$3,50. Facílimo, não é verdade? Mas se você tiver um dinheirinho extra, agora que você vai pegar aquele dinheiro lá da caixa, aquele dinheirinho que estava lá retido. Então, olha que possibilidade legal. Você joga 15 números na Mega Sena e a probabilidade de ganhar é 1 para 10.003 pessoas. Só, cara. Facílimo, porra. 1 em cada 10.003 pessoas tem essa probabilidade. Se você jogar 15 números, no mesmo volante. É facílimo, tá vendo como é fácil ganhar na Mega Sena? Então você achava que era difícil? É facílimo. Então você jogar um volante são 50 milhões, mais um pouquinho. Para ser mais preciso, 50 milhões, 63.860. Mas se você jogar 15 números num volante só, você mais 10 mil que vão disputar. 10.003, para ser mais preciso. Facílimo. A questão número 2, quando eu perguntei para você se você gostaria de melhorar a sua aparência física, tem a ver com a terceira. Porque para você melhorar a sua aparência física, não é difícil. Basta que você tenha aquilo que a terceira diz. Que você tenha dinheiro em grande quantidade. E aí você já pode ir numa clínica de estética, né? Fazer uma plástica, fazer uns exercícios, fazer alguma coisa, e você já vai ficar bem melhor. Ou então fazer como eu, por exemplo, né? Que cismei de emagrecer, e hoje 79 quilos. Só faltam 4 para chegar nos 75. Para quem estava com 98, eu creio que está bem legal já, né? Para quem estava com 98, mas eu já pesei 126, mas agora não. Então, para quem estava com 98, agora com 79, já melhorou bastante, certo? Então, também pode ser. Então, você precisa de dinheiro para a segunda, porque a segunda diz que tem que melhorar a aparência física, precisa de um dinheirinho. Você precisa ir numa academia, você precisa fazer uma plástica, etc, etc, etc. Mas aí no final da terceira pergunta eu digo, sem estudar ou trabalhar. E aí é que nós vamos fazer o programa de hoje. Deixar aqui parado, né? Deixar aqui parado. E nós vamos falar um pouco de como ficar rico, como ter, como eu disse aqui, conforto, saúde, amor, dinheiro em grande quantidade, sem estudar e sem trabalhar.
ok? Que é isso que eu proponho para você. Mas eu proponho isso para quem? 1% das pessoas deste planeta Terra. Por incrível que pareça, no planeta Terra tem 7 bilhões e meio de pessoas. 1% é gente pra burro, cara. É muita gente. Eu estou sendo tremendamente bonzinho com 1%. Eu não sei se você faz parte do 1%. Que eu quero, que eu vou orientar você, que eu vou ensinar você a não precisar trabalhar nem estudar para ter todo o dinheiro possível e imaginário. Aí você diz, isso é possível? Claro, eu faço isso. Você sabe de que é que eu vivo? Eu vivo de várias coisas. Eu vivo da minha loja virtual, tem um bocado de coisas lá, livros, etc. Academia BNC, www.academiabnc.com.br/loja. Está lá um monte de coisa, tem meus livros, tem um bocado de banhos que eu faço, uma série de coisas. Vivo disso. Ou então eu vivo de fazer consultas pessoais. Eu e você, tete a tete. Semana passada veio gente do Pará, de Brasília, de Curitiba. Pega o avião e vem aqui para falar comigo. Você pensa que é o quê? Não dá para fazer por Skype, vai ser um pouco difícil olhar a mão por Skype. Ou olhar nos seus olhos por Skype. Ou falar com você por Skype. Não dá, tem que vir aqui. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Você nunca vai ter dinheiro para nada. Nunca, se você não aprender. Por isso que está aqui. Desejo de ganhar. Porque é o que você tem. O que todo mundo tem é o desejo de ganhar. 1% do povo brasileiro, você sabe, nós temos hoje 220 milhões. 220 milhões de habitantes, 1% é 2 milhões e 200 mil. São 2 Campinas, cara. 2 cidades de Campinas. Não tem tudo isso, eu estou sendo bonzinho. Rapaz, Jundiaí não se fala mais nisso, 600 mil pessoas que têm essa capacidade. Será que você é uma delas? De entender o que eu vou falar para você? De conseguir ganhar todo o dinheiro que é seu? Bom, mas vamos voltar. Eu já estou enrolando. Então veja bem, eu vivo de vender meus produtos na loja, eu vivo de fazer minhas consultas pessoais, eu vivo de fazer mapas numerológicos cabalísticos pessoais e empresariais. Só, eu vivo disso. Isto aqui que nós estamos fazendo, eu não ganho 1 centavo. Ao contrário, eu pago para estas pessoas que estão aqui. Ou você não vê um patrocinador aqui no meu canal, não tem um patrocinador. Tem um monte de gente que quer entrar. Isso aqui não foi feito para eu ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro de outra maneira. Isso aqui foi feito para orientar você. Que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse livrinho que está aqui, ó, chamado A Bíblia Sagrada. Daqui a pouco. Então veja bem. Isto aqui é um programa de orientação que eu não ganho nada, ao contrário, eu perco meu tempo e meu dinheiro. Aí você diz, pô, você é otário. Acho que sim. Que eu fico ensinando vocês a melhorarem de vida, sem ganhar nada. Simplesmente eu me divulgo, eu só divulgo isso aqui. Mais nada, eu divulgo a Academia Brasileira de Numerologia Cabalística. Eu não disse que eu ganho mais, que é com os meus cursos de numerologia. Que ontem, por acaso, começou o curso avançado. Ontem começou o curso avançado. Ontem, dia 13, começou o curso avançado. Assim, ó, sucesso total. Então eu vivo de 4 coisas. Eu vivo de minha loja virtual, das minhas consultas tete a tete, vivo dos meus mapas pessoais e empresariais e vivo dos meus cursos, que eu estou sempre programando cursos para orientar vocês. Só, mais nada. Eu não resolvo o problema de ninguém. Mas aí eu disse, pô, como é que você consegue tudo isso sem estudar? Primeiro, você sabe que eu não preciso esconder que eu fiz 70 anos, eu estou mais próximo dos 71 do que dos 70. Eu vou fazer 71 em junho, então eu já passei do meio do ano. E tem um monte de planos na minha vida. Eu fiz um monte de cursos, na realidade eu fiz 5 cursos universitários, 5. Outros tantos doutorados. Sabe quanto eu ganho com isso aí? 0. Acredite que é verdade. Nada. Eu não conheço uma única escola no mundo que ensine você a ganhar dinheiro. Essa aqui é a grande verdade. Nenhuma, 0. Harvard, Oxford, Columbia, menos e bem menos. Nenhuma ensina nada.
Nenhuma ensina a ganhar dinheiro. Ensina uma profissão. E desde quando a profissão dá dinheiro? Quem disse? Eu conheço um monte de advogados que estão dirigindo Uber aqui em São Paulo. Dentistas. Engenheiros trabalhando como, como é que chama? Mestre de obras. Conheço um monte de gente que tem 20 diplomas na parede. Aí eu tenho isso, tenho aquilo. Grana, tem? Tô na merda, tá assim. Tá na fila da Caixa Econômica para tirar os caraminguazinhos dele, para pagar dívida. É isso que eles estão fazendo, que é isso que a maioria está fazendo, pagar dívida. Tudo na merda. E professor, como é que faz? É tão simples. Primeira coisa, pare de estudar. Saia da escola. Se eu hoje tivesse 16 anos de idade, ou 17, eu nunca mais iria para uma escola na minha vida. Nunca mais eu iria. Eu iria estudar, sim, aquilo que eu quisesse. Não esse lixo que está aí, essa desgraça que está aí. Isso é um lixo que você vai ter que aprender trigonometria. Para quê? Eu vou ser psicólogo, cara. Eu vou estudar psicologia. Eu vou estudar sociologia. Mas tem que estudar cálculos diferenciais. Para quê? Tem que estudar biologia. Mas, cara, eu vou ser engenheiro civil. Eu vou estudar biologia para quê? Porque o currículo é esse. Então, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse você, era descobrir aquilo que eu faço bem. E todos nós temos uma coisa que nós fazemos bem. Você sabia disso? Todos nós temos uma coisa que nós sabemos fazer melhor do que ninguém. Mas sabe o que é, professor? Aquilo que eu faço não dá dinheiro. Você que está dizendo que não dá. Está assim de gente que pensava da mesma maneira. E depois que conversaram comigo, que vieram aqui e fizeram um teste vocacional, e foi despertada a consciência dessas pessoas, essas pessoas começaram a ganhar dinheiro. Essa que é a grande verdade. Então estudar o quê? Eu tenho um amigo aqui, muito perto de mim aqui, que é um português. Ele é dono de uma padaria. Ele mal e mal sabe escrever o nome dele. Ele vai 2 vezes por ano para a Europa. 2 vezes por ano para a Europa. Tem dinheiro que não acaba mais. A padaria dele não fecha 24 horas, tem 40 e tantos funcionários. Rico, não sabe escrever o nome dele, mal e mal sabe escrever o nome dele. Mas ele tenta ensiná-lo padaria para você ver. O cara sabe tudo que você possa imaginar de padaria. Eu conheço um motorista de praça aqui de São Paulo, um taxista, o apelido dele é 66, porque o carro dele é 66, que sustentou a família, botou 3 filhos na faculdade e está extraordinariamente bem de vida, porque ele é o melhor taxista da cidade de São Paulo. Ele sabe tudo de taxista. Já falei uma vez e vou repetir. O Luizinho, o guarda Luizinho, que ficava aqui em São Paulo, na Xavier de Toledo, na confluência da Xavier de Toledo, ali no Viaduto do Chá. Hoje ele tem um restaurante aqui perto de mim, aqui na Vila Mariana. Ficou rico, sendo motorista de praça. O Risadinha lá do Rio de Janeiro, o Gari de Botafogo, tá rico, tirando fotografia com as pessoas. Eu tô rico, fazendo o que eu hoje gosto de fazer, que é orientar pessoas. E isso não está em faculdade, cara. Então, se hoje me dissesse, professor, você se arrepende de alguma coisa? Tudo. De quê? De estudar tanto como eu estudei. Essa que foi a grande verdade. Eu devia ter estudado o que eu estou estudando hoje. Primeiro, para que você... mas eu também quero ajudar os outros. Peraí, hipócrita. Quem falou hipócrita não fui eu, foi o cara chamado Jesus, que está aqui dentro desse livrinho aqui. Hipócrita, por que queres tirar o cisco do olho do teu irmão, se tens uma trave no teu olho? Ou seja, como é que você quer deixar os outros ricos, se você é pobre? Isso é hipocrisia pura. Primeiro você fica rico, para depois ajudar os outros. É assim que esse negócio funciona. Você quer ajudar os outros? Fique bem, fique rico.
Eu ensino as pessoas a ficarem ricas, a terem tudo que quiserem. Ah, mas você disse que não precisa trabalhar. Bom, mas aí foi sacanagem minha, foi só para prender você, a sua atenção. Isso foi só para prender a sua atenção. Você realmente não precisa estudar essas escolas idiotas que estão por aí. Mas você precisa estudar aquilo que você vai se propor a fazer. Você quer ser jardineiro? Ora, jardineiro, cara. Cuidar de plantas. Isso dá uma grana que você não pode. Burle Marx. Ah, ele era paisagista. Mentira. Eu conheci Burle Marx pessoalmente. E ele tinha orgulho de dizer que era jardineiro. Eu não sou paisagista. Eles inventaram esse negócio para mim. Eu sou jardineiro. Eu gosto de plantas. Ficou bilionário Burle Marx. Fazendo o quê? Todas essas coisas lindas. Tem até um parque aqui na Avenida das Nações Unidas chamado Parque Burle Marx. Extraordinário. Tudo dá dinheiro. Então agora, o que você vai fazer? Você vai estudar sobre aquilo que você quer. E não sobre aquilo que mandam você estudar. Para quê? Ah, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Antigamente você era médico, engenheiro ou advogado. Vocação zero. Agora você tem que mexer em computação, você tem que fazer... Para com isso, rapaz. Eu nunca vi nenhuma mãe dizer: meu filho vai ser pintor de parede. Meu filho vai ser sapateiro. Meu filho vai colocar pedra na calçada, vai colocar as pedrinhas na calçada. Meu filho vai ser eletricista do governo. Você conhece alguma mãe que diz isso? Ah, eu adoraria que meu filho fosse eletricista. Ninguém quer isso aí, mas precisa dessas coisas. E você às vezes nasce com isso. Você nasce para mexer nessas coisas. Você adora isso. Eu quero ser pedreiro. Você quer o quê, pai? Pedreiro. Ser pedreiro? Pedreiro. Mas vai ser o melhor pedreiro do mundo, cara. Vai ser o melhor pedreiro do mundo. Eu, quando morei na Bahia, eu tenho ainda, que me foi dado de presente, 2 colheres de pedreiro desse tamanhinho, porque os caras lá na Bahia, lá chama-se ISFAM, então os que fazem a restauração das casas antigas lá em Salvador. E eu morava numa casa antiga e tinha uns efeitos lá externos que eles, a cada 2 anos, o ISFAM mandava um desses pedreiros, que são pedreiros, ir lá restaurar aquilo. E eles tinham umas colherzinhas de pedreiro desse tamanho assim. E eu achava aquilo delicioso. Falei: rapaz, onde é que se compra isso? Ele falou: isso não se compra. Se nós temos uma associação disso aí, mas essa aqui é do senhor. Ele pegou e não me deu. E depois, da outra vez, ele me deu outra. Eu tinha as 2 aqui comigo. 2 colherzinhas de pedreiro pequenininha. Aquilo são pedreiros extraordinários, fantásticos. E ganham muito dinheiro com isso. São os restauradores daqueles frontipícios extraordinários que existe lá no Nordeste, principalmente em Salvador. Então qualquer coisa dá dinheiro, vai estudar isso. Agora, sem trabalhar, foi uma sacanagem minha que eu fiz com você. Isso foi uma iscazinha que eu joguei para você prestar atenção no que eu ia dizer, porque é humanamente impossível, cara. Você pode ganhar na loteria, na Mega Sena, com R$3,50. Você pode até melhorar a sua aparência física se você for gordo, como eu era, e fizer um tremendo de um regime. E aí você... E é barato, o regime é barato, é só barato comer. Tremendo de um regime, tomar um chazinho e fazer exercícios, você emagrece. Agora, ficar rico sem trabalhar, isso é para herdeiros, e você não é herdeiro. E todos os herdeiros, com raríssimas e honrosas exceções, vão ficar na miséria. Porque a riqueza abomina esse tipo de pessoa, ou seja, vagabundo. Se você não acordar às 5 horas, 5 e meia, até 6 horas da manhã e for dormir tarde, vai ser difícil você conseguir alguma coisa. E volto a repetir para vocês. Você não sabe, nas rodas onde eu frequento, que não são rodas de pessoas pobres, não tenho nada contra pobre, ao contrário, eu não sou como o Caco Antibes, tenho horror a pobre, nada. Eu acho engraçadíssimo, mas não é o meu caso. Eu tenho grandes amigos pobres, que eu tento fazer com que eles venham para o meu lado, para a riqueza, que é o que eu tento fazer todo dia. Se você
não sair dessa caixa monstruosa, que parece para onde você vai, você só vê problemas. Se você não sair disso, você não vai para lugar nenhum. Trabalhar é nobre, é extraordinário. Eu não consigo parar de trabalhar e de estudar aquilo que eu estou fazendo atualmente, numerologia cabalística. E aquilo que eu faço com vocês, porque eu estudo muito, mas aquilo que isso aqui, ó, é a simpatia que nós temos. Eu recebo aqui embaixo, tem um monte de comentários. Professor, fale disso, fale daquilo. Semana passada eu recebi um comentário legal. Professor, como é que eu me livro de uma vizinha chata? Mas já tem, faça um vídeo para se livrar de vizinha chata. Mas não é interessante? Fale da glândula pineal. Fale da... Para com isso, rapaz. É melhor falar do que eu estou dizendo, o desejo de ganhar. Todos nós queremos ganhar alguma coisa. Eu também quero ganhar. Então, se você quer ganhar, escreva o que você quer. Escreva. Determine um prazo para que isso aconteça. Por quê? Porque quem lhe dá tudo, se você disse que é Deus, tire o cavalinho da chuva, que Deus não vai lhe dar absolutamente nada. Quem lhe dá tudo é o cara que está aqui dentro, chama-se cérebro. É esse cara que está aqui que lhe dá tudo. Ele vai buscar na energia amorfa aquilo que você quer. Você, mente consciente. O que você quer? Eu quero ser feliz. Isso é estado de espírito, otário. É estado de espírito. O que é que você quer? Ganhar 20 mil reais por mês. Já começa a melhorar. E aí o cérebro pergunta, fazendo o quê? Eu não sei, eu também não. Montar um bordel. Ah, não, professor, que isso? Então, sei lá que porra, o que que você quer? Eu não sei, então faça uma análise, mande fazer o seu mapa numerológico, faça o seu teste vocacional. Você é bom em alguma coisa, gente. Aí eu sei cozinhar, pronto, você sabe cozinhar, vamos começar daí. Eu estava vendo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu gosto de assistir. É um dos poucos programas de televisão que eu gosto de assistir. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Um cara lá no Nordeste, acho que era no Nordeste, eu não me recordo, mas acho que era Pernambuco, que está fazendo comida sem carne. Está assim, ó, está crescendo assustadoramente. Isso, faça alguma coisa diferente. Faça diferente. Eu gosto de numerologia cabalística porque eu me identifiquei com a numerologia cabalística e eu disse para mim mesmo, eu vou viver de numerologia cabalística. E atrás da numerologia cabalística veio um monte de outras coisas. Veio os cursos de numerologia e veio os atendimentos e depois veio essa convívio com você, de orientar você. Isto aqui é um programa de orientação, não é para eu ganhar um centavo. Essa aqui é a grande verdade, que ninguém entra para... já tem um monte, pô, para fazer publicidade, vai fazer publicidade de lugar nenhum. No meu programa não faz. Eu pago a todo mundo aqui, não pago barato, que todo mundo ganha bem. Eu não ganha bem. Ah, bom. Que todo mundo ganha bem, e em dia. Então, eu não estou preocupado com isso. Então, pare de reclamar. Quando perguntarem para você, como é que você está? Cada dia melhor. Não dê atenção àquilo que você não quer. Tudo que você dá atenção, cresce, gente. Se você dá atenção à pobreza, você vai ficar pobre. Se você dá atenção à violência, a violência vai campear na sua vida. Se você dá atenção ao assaltante, você vai ser assaltado. Se você dá atenção ao desemprego, você vai ficar desempregado. Se você tiver medo, seja lá do que for, foi um programa que eu fiz a semana passada, se você tiver medo, seja lá do que for, você atrai aquilo que você tem medo. Pô, será que é tão difícil entender isso, cacete? Será que eu estou falando japonês para grego? Ou estou falando grego para você? Será que é tão difícil entender que viver bem é fácil? Basta que você elimine o maldito não da tua vida. Ai, eu não gosto disso. Pois é isso que você vai ter.
Aí eu não quero isso, pois é isso que você vai ter. E por que isso acontece? Porque sempre foi assim. Porque o cérebro não sabe o que é a palavra não, idiota. Tudo que você disser que não gosta, tudo você vai ter. Tudo que você disser que não gosta, é isso que você vai ter. Toma nada. Eu não gosto que a minha mulher fique pendurada no telefone. Ela fica pendurada no telefone. Você não gosta? E o cérebro diz, vamos ficar pendurado no telefone. Meninas, falando assim com seus filhos. Meninas, sai desse maldito desse celular. Entrou aqui e saiu aqui. Eu não quero que você faça isso. Pois é exatamente isso que ele vai fazer, desde pequenininho. Pequenininho. Não mete o dedo aí que você vai tomar um choque. Pois é exatamente ali que ele vai meter o dedo, para tomar um choque. Em vez de você dizer para o seu filho aquilo que ele deve fazer, você diz para ele aquilo que você não deve fazer. E você foi educado dessa maneira, ou melhor, treinado. Treinado por quê? Primeiro pela sua família, depois pelas religiões, pelo pastor, pelo padre, pelo bispo, ou sei lá quem, qualquer desgraça de qualquer religião. Isso é pecado. É o quê? Isso é pecado. Você vai para o inferno. Você vai arder no fogo do inferno. Ô filho da puta. E quem é você para dizer para uma criança ou para um jovem que ele vai arder no fogo do inferno? Eu sou representante de Deus. Você é nada. Você é um vigarista, um pedófilo. É o que você é, para não dizer coisa pior. Para não dizer coisa pior. Semana que vem, eu vou fazer um vídeo aqui, uma entrevista com um dos maiores hipnotizadores do mundo. Você não perde por esperar. Semana que vem, ao vivo, vou fazer um vídeo aqui, eu e uma pessoa que vocês vão, depois, agora você precisa saber agora, é um dos maiores hipnólogos do mundo, brasileiro. Você vai ver o que ele vai dizer. Quem são os melhores clientes deles? Você sabe quem são os melhores clientes? Pastores e padres. Aquilo que vocês veem em cima do palco, que aquilo não é um altar, é um palco, é tudo hipnotismo, tudo mentira para tomar dinheiro das pessoas, para desgraçar a vida das pessoas. Mas você vai atrás do padre, você vai atrás do pastor, você não discute com o pastor, nem com qualquer vagabundo aí. Agora terá, sei lá, um é apóstolo, outro é pastor, outro é isso, outro é... Cada um bota um nome. Eu nunca vi numa sessão dessas alguém discutir com o filho da puta lá. Já viram? Nunca vi. Você já viu alguém? O cara fica lá em cima 2 horas falando e fica aqueles cordeiros todinhos cá embaixo, abrindo a Bíblia e ouvindo o que o filho da puta tem a falar e calados. Ninguém abre a boca para nada. O padre é a mesma coisa. Ninguém abre a boca para levantar a mão e dizer, não concordo com isso. Você que faça isso. Vem logo 2 ou 3 gorilas e diz, pode sair. Você está discutindo com representante de Deus. Que é representante de nada? Representante de porra nenhuma. Vigarista, desgraçado. Mas é esse que você ouve. É esse que você ouve. Ou então os coleguinhas. Você sabe, de cada 10 pessoas drogadas, 9 entraram nas drogas por causa dos melhores amigos e das melhores amigas. Sabia disso? Quem me disse isso foi o coronel Edson Ferrarini, o maior especialista em drogas do Brasil, deputado estadual. De cada 10 pessoas drogadas, 9 foram levadas ao primeiro cigarro de maconha ou à primeira cheirada de cocaína pelo melhor amigo ou melhor amiga, pelo namorado ou a namorada. Não foi pelo pai ou pela mãe, não. Não. Ou pelos amigos. Essa aqui é a grande verdade. Mas aí você ouve os amigos. E se o seu pai ou sua mãe disser para você, rapaz, isso é hora de você chegar, não se meta com a minha vida, porra. Eu já tenho 16 anos, eu já sou dono da minha vida. Aí de repente ele é preso. O culpado foi vocês que não me orientaram.
Como é que é, cara? Ou seja, os pais são sempre os culpados. Se fala, ele é o culpado. Se não fala, ele é o culpado. Se você está na merda, quem é o culpado? O governo. É mesmo, é? O governo que é o culpado? Esse governo, filho da puta, pera. Eu não gosto, eu gosto tanto de político quanto você, igualzinho. Igualzinho. Mesma coisa. E quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Mas não o governo. Eu sou o governo, nós somos o governo. Nós que votamos nessas pessoas, rapaz. Eles não estão lá por obra e graça do Divino Espírito Santo, não. Fomos nós que colocamos eles lá dentro. Nós, que eu digo, fomos eu, você, todo mundo está aqui, colocamos esses caras, esses canalhas lá dentro. Então vamos tirá-los nas próximas eleições. Tirar todos. E fazer tudo novo. Duvido que isso vai acontecer. Duvido que eles vão comprar você. Vão prometer, como sempre prometeram. E vai continuar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente, sai presidente, é tudo a mesma coisa, o povo é o mesmo. Eu já fiz um programa sobre isso. O povo é o mesmo. Então não adianta mudar de políticos, de mandatário, tem que mudar de povo nessa porra. Mas povo que pense de maneira diferente. Eu vou ser rico, eu vou fazer aquilo que eu gosto e vou fazer melhor do que ninguém. Eu fiquei 100 dias no Japão. Morei 100 dias, eu não aguentei o frio, tive que voltar. Fui fazer um curso em Kyoto. Infelizmente eu não aguentei o frio. Tive que voltar, tenho problemas sérios. Eu fui para o hospital, que eu entrei num estado desesperador por causa de 35 graus do lado de fora do hotel. Eu não aguentava. Eu não aguentei. Voltei para o Brasil. Mas você não sabe o que é que eu vi naquele país, o que é que eu estudei. Fiz um artigo depois, inclusive, para o jornal O Estado de São Paulo, sobre nós e o Japão. Você não tem ideia o que é aquilo. O espetáculo daquele povo sofrido, destruído, 2 bombas atômicas. O que é que eles fazem diariamente? Gari, não tem gari nas ruas do Japão não, rapaz. Garis não tem dinheiro para limpar a rua, cada um limpa a sua calçada. Ninguém joga nada, absolutamente nada no chão. Cobrador de ônibus, você está brincando, pô. Você está brincando, cobrador de ônibus. Trabalha-se no mínimo 12 a 14 horas por dia. Aí vou ter um mês de férias, uma semana e não se fala mais nisso no máximo. Você sabia disso? Você sabia que os professores no Japão são tidos mais respeitados do que o próprio imperador? Esse aqui é um grande problema cultural. O nosso problema aqui é cultural. Para cada japonês que faça uma determinada coisa, precisamos de 10 brasileiros para fazer a mesma coisa. Essa é a porcentagem, porque eles são 10 vezes mais eficientes do que nós aqui no Brasil. Sabia disso? Talvez você não soubesse disso. Talvez você tenha que começar a ler um pouco mais de jornais, ver um pouco menos de televisão e mais de jornais para saber o que está acontecendo no mundo e onde está o Brasil. Onde está o Brasil na educação, na eficiência, na produtividade, na qualidade, onde está? É quase zero. Os nossos carros são uma vergonha. As nossas estradas são uma vergonha. Os nossos hospitais, estava vendo, na sexta-feira aqui em São Paulo, um dos maiores hospitais do Brasil, o Hospital do Tatuapé. Prefeito, ei prefeito, dá uma passadinha lá, manda sua mãe lá no Hospital do Tatuapé. Bota sua mãe lá no hospital. Estou falando para o prefeito atual aqui de São Paulo, o João Dória. Estou falando para você, prefeito. Pegue a senhora, sua mãe, com todo respeito, e quando ela tiver uma dor de cabeça, bota ela no Hospital do Tatuapé. Leve ela no pronto-socorro do Tatuapé. Isso. Vamos ver o que, que vai acontecer com a senhora, sua mãe. Porque é lá que você tem que ir. Não é no Hospital Albert Einstein, não. Nem no Sírio-Libanês, ou qualquer coisa que o valha. Tem que ir no Hospital do Tatuapé para ver o que acontece. Aqui em São Paulo, imagine o resto. Imagine o resto. Como é que nós somos tratados neste país? Está vendo? Eu também me revolto com os nossos políticos. Eu também me revolto.
com coisas pontuais. Mas eu estou pouco me lixando para o governo nesse. Eu não vivo do governo. Ao contrário, o governo é que vive de mim. Eu pago meus impostos religiosamente em dia. Trabalho que você não pode imaginar como eu trabalho. Então não reclamo de nada e ganho muito dinheiro. E essa aqui é verdade. E faço o que eu gosto de fazer e oriento todas as pessoas. Com este aqui são 268 vídeos que tem aqui no YouTube. Comece a vê-los. Tem uns que são um pouco maiores, um pouco menores. Comece a vê-los. Comece a despertar a sua consciência. Rapaz. Vê se você começar acreditando nesses bandidos que estão aí, dessas malditas, dessas igrejas. Porque Deus vai me ajudar. Vai não ajudar porra nenhuma, rapaz. Deus não ajuda ninguém. Nunca lhe ajudou, porque é que vai ajudar agora? O que você tem que fazer é estudar aquilo que você se propõe a fazer e trabalhar naquilo que você se propõe a fazer. Não importa fazendo o quê. E ganha muito dinheiro, claro, evidente, que depois você pode jogar os 15 números na Mega Sena, que você tem uma possibilidade de 1 em 10.003. Aí quem sabe que você ganha sozinho na Mega Sena? Ou então fazer uma puta de uma plástica e ficar bonito, né? Não vou dizer assim como eu, porque eu sei que eu não sou bonito, apesar da minha mãe me achar lindo, maravilhoso e espetacular. Achava que infelizmente a minha querida mãe já se foi há muito tempo. Todos os programas, se você olhar aqui embaixo, professor, fale mais de extraterrestres. Hoje eu trouxe a minha Bíblia. Olha, ela é mais manuseada do que qualquer outra coisa. Está toda cheia de esparadrapo. Essa aqui foi me presenteada pelo meu grande, saudoso amigo, pastor Thomas, da Igreja Batista Brasileira, aqui do bairro de Moema, em São Paulo, no dia 3 de dezembro de 2000. Já fez 16 anos que esta Bíblia está na minha mão, que é a que eu mais gosto, que é a Bíblia Almeida. E as pessoas dizem: professor, fale sobre Jesus, o verdadeiro. Professor, fale sobre extraterrestres. Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 itens que você vai ouvir agora, que eu separei, onde tem extraterrestres embutidos na Bíblia. São só 14 que eu separei, que tem mais de 500. Mas eu separei alguns interessantes. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A criação do homem. E disse Deus. Eu leio a Bíblia assim, olha. E disse Deus. Quem disse que Deus disse? Devia ter algum jornalista. Alguém ouviu que Deus disse alguma coisa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus. O que é que Deus disse? Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E por que será que Deus fez o homem? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Porra, guardar de quem? Não tinha ninguém nessa porcaria aqui, cara. Lavrar, guardar. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Há muitos anos atrás, eu estudava teologia na Universidade Federal da Bahia. E quem ia lá uma vez por mês era um dos maiores cardeais que esse país e o mundo já teve. Chamava-se Dom Aloysio Lockscheider, que ia ser papa. Só não foi porque ele era mais velho que o Karol Wojtyla, que se transformou em João Paulo II. João Paulo II, perdão. Em João Paulo II. Acontece que João Paulo II morreu primeiro do que o Dom Aloysio Lockscheider, que na época ele era arcebispo de Fortaleza, depois ele veio ser arcebispo aqui da Aparecida do Norte. E um dia,
Quando eu descobri isto aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Cuidemos agora que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. E quando sua eminência chegou naquele dia para dar aula para nós, ele vinha do aeroporto e eu fui esperá-lo no estacionamento. E eu disse para ele: eminência, eu podia falar com o senhor 2 minutos antes do senhor entrar na sala de aula? Ele pôs a mão no meu ombro, ele era maior do que eu. Aliás, eu sou baixinho, tenho 1,70 m. E ele botou a mão no meu ombro e disse: vamos comigo. E entramos numa salinha, só eu e ele. Eu li esse versículo para ele. Eu disse: eminência, o senhor poderia me explicar bem esse versículo? Ele virou para mim e disse: você não vai entender. Eu falei para ele: tente. Não, mas você não vai entender. Experimente. Não, vamos deixar para lá. Eu falei: não vamos deixar para lá, eminência. Sabe por quê? Porque o senhor também não sabe o que é que isso quer dizer. Como você se atreve? Eu me atrevo porque eu descobri. E ele virou para mim e disse: quem foi isso? Um extraterrestre. E você conhece algum extraterrestre? Eu falei: claro que eu conheço. E ele me explicou este versículo. E o que é que ele quer dizer? O senhor não sabe? Depois eu lhe digo, morreu sem saber. Mas você vai saber o que representa esse versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mas vamos continuar. Gênesis capítulo 18, versículos 18 em diante. Aparecem 3 homens a Abraão. Gênesis capítulo 18. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé estavam junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E mais um pouquinho para frente, no versículo 7, diz assim: e correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Continuando ainda no versículo 18, 2 daqueles homens que eram, entre aspas, anjos, foram embora explodir Sodoma e Gomorra, mas um ficou, que era nada mais, nada menos do que o cara que Abraão chamava de Deus. No versículo 17, e disse Deus: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? É Deus falando diretamente com Abraão. Será que era aquele mesmo Deus que você acha que é? Ou eram extraterrestres? É isso que você vai saber, mas tem mais. E logo depois, no versículo 19, no capítulo 19 de Gênesis, capítulo 19, versículo 1, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Primeiro que eram homens que comeram e beberam com Abraão, agora eles eram 2 anjos. Interessante. Mas vamos continuar. Em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Agora vamos para Êxodo. Saímos de Gênesis, vamos para Êxodo. Capítulo 13, versículo 21. Diz assim. Capítulo 13, versículo... Êxodo 13, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. O Senhor ia na frente dos judeus, dos hebreus. Era Deus que ia junto. Interessante. Será que era mesmo? Mas ainda em Êxodo 33, 11,
Eu fiz questão de fazer assim, né? Que talvez seja a coisa mais extraordinária da Bíblia, uma das coisas mais extraordinárias. Êxodo capítulo 33, versículo 11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava-se ao arraial. Deus falava cara a cara. Parece a Marília Gabriela, aquele programa da Marília Gabriela, cara a cara. Deus falava com Moisés face a face, assim, ó, sentavam os dois, uma cervejinha aqui em cima, aqui na Bíblia. Será que era o mesmo Deus ou era um extraterrestre? Mas vamos continuar. Vamos para Levítico, o livro mais louco que eu já li na minha vida. Levítico capítulo 1, versículo 1. Bem no início. É o primeiro, logo de cara em Levítico. Diz assim, Levítico capítulo 1, versículo 1. E chamou o Senhor a Moisés, o Senhor chamou, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Deus adorava carne. Então eu fui recriminado porque eu disse que comia carne. Ora, porra, Deus também gostava de carne gorda. Mas vamos continuar. Vamos para Números 13:33. Se você está com a sua Bíblia, abre isso aí. Números 13:33. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu fui anotando aí algumas loucuras, né? 13:33. Números. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Uau! Tinha gigante na terra, é, cara? Não diga! Foi descoberto recentemente, há uns 5, 6 anos atrás, a tumba do último dos gigantes. Como é que era o nome do cara, rapaz? Foi ali perto, foi no caminho para Damasco. Caminho para Damasco. Og de Baçã, o último dos gigantes. O esqueleto dele tem 2 metros e 12 centímetros. Calcula-se que, 3 metros e 12 centímetros. Calcula-se que ele devia ter 3 metros e 20 de comprimento. Og de Baçã, o último dos grandes gigantes. Sabia disso? Isso aí é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Isso é o que dizem lá no palco das religiões. Mas vamos continuar. Malaquias 1, 2 e 3. Malaquias é o último dos livros do Velho Testamento, viu? Último. Malaquias, último. Vamos lá para baixo. Zacarias, Malaquias, vamos lá. Malaquias, logo no início de Malaquias, capítulo 1, versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú. Cara, está escrito. Maktub, está escrito. Mas não foi só isso que ele fez. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Por que será, hein? Será que era aquele mesmo Deus que nós estamos falando? Ou será que era o filho da puta do extraterrestre? Nem todo extraterrestre é filho da puta, mas este é. Aí você diz: pô, mas você só fala do Velho Testamento, você não fala do Novo Testamento? Falo! Opa! Mateus capítulo 10, versículo 34 e 35. De vez em quando, no domingo de manhã, eu estou aqui na academia e tem um jardim aqui muito bonito aqui em frente, e eu fico cortando aqui, cuidando das minhas plantas, e aparecem aqueles inconvenientes testemunhas de Jeová. São inconvenientes realmente. E eu já sou gato escaldado, eu já sei do negócio, né? Recentemente, faz o quê? Uns 2 meses atrás, apareceram aqui na rua, como sempre. Eram 2 jovens, um homem e uma mulher.
E aí o rapaz veio falar comigo, bom dia, eu sou muito gentil, hein? Quanto a isso não tem problema, sou muito gentil. Ah, podemos falar com o senhor? Eu falei, claro que pode. Você vai falar de Deus comigo? Eu queria falar de Jesus. Opa, abra a sua Bíblia aí. Tem Bíblia, meu filho? Tenho sim, senhor. Abra aí, pega a sua Bíblia. Agora abra aí Mateus 10, 34. Pegou a Bíbliazinha dele lá, né? Então, leia. Leia alto para a menina ouvir. Jesus falando. Alguém disse que ele disse, claro. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. A menina fez assim, ó, regalou os olhos assim, ó. Continue, eu falei para ele, continue. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Aí eu falei para ele, você sabe o que é dissensão? Ele falou, é separação. Eu falei, isso, que eu vim separar, colocar em guerra, colocar em luta, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Continue, eu falei para ele. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. É esse cara que você quer que eu siga? O cara que manda eu odiar o meu pai? E que a minha irmã odeia a minha mãe? Aí a menina que estava com ele disse, mas eu nunca li isso na vida. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vocês vão lá para o chefe de vocês, depois vocês voltam aqui. Até agora eles não voltaram mais. Mas vamos continuar. Mateus 12, 48. 12, 48. Jesus está falando. Estava no meio de uma casa, no meio reunidos, e disseram para ele, e falando ele ainda, a multidão, aí nós estamos em Mateus 12, 46, e falando ele ainda a multidão, eis que estava fora, a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Você sabe o que é que ele disse? Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? O cara que nega a mãe e os irmãos não é gente tão boa assim, hein, companheiro? Mas vamos continuar. João 1,18. Vamos para João. Vamos para João. Aquele apóstolo que Jesus amava. Jesus só amava João. Aí ninguém. João 1,18. 1,18. Aí o João até tem uma certa dose de razão, porque ele diz assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém. Ué, Moisés falava com o cara a cara, assim, ó. Ele e o cara tomando um vinhozinho, comendo um churrasquinho. Mas João diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Um dos dois está mentindo. Mas vamos continuar. João 20, 13 a 16. João 20. Esse é o último. Não precisa se preocupar não. Já vou deixar você. João 20, 13 a 16. João 20, 13 a 16. Jesus aparece a Maria Madalena. Esse é o capítulo 13, versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Jesus tinha morrido. Estando ela, porém, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco. Anjos vestidos de branco é jogo duro, hein? Assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Ora,
que uma mulher que passou a vida toda, que era esposa dele, mulher dele, não conheceu o cara, o tal do Jesus? Que negócio é esse? Não sabia que era ele. E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Ora, Maria não reconheceu Jesus. Por que será, hein? Será que ele estava diferente? É claro que ele estava diferente. Até a voz era diferente, era tudo diferente. Porque ele era um extraterrestre. E ele se transfigurava. Interessante? Então, minha amiga e meu amigo, no dia 25 deste mês, lá na Casa de Portugal, eu vou fazer uma palestra que vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 12h30, são 4 horas. Eu vou falar 1h30 e as outras 2h30 são para perguntas e considerações. Não falarei mais sobre extraterrestres e sobre Bíblia neste programa. Pediram, um monte de gente pediu para eu fazer uma palestra presencial. Vocês não sabem quanto custa alugar a Casa de Portugal uma manhã toda num sábado. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Quanto custa? É caríssimo. Eu não ganho um centavo com isso. É para beneficiar vocês, para tirar as dúvidas de vocês. Eu só coloquei aqui, acho que é 14, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 10 do Velho Testamento e 4 do Novo Testamento. É onde eu vou mostrar que aqui dentro, onde estão os extraterrestres, em tudo isto, e na Bíblia, onde é que eles aparecem? Quem são esses caras? Como é que eles estão aqui entre nós? É isso que você vai aprender. Ah, mas eu moro fora de São Paulo. Problema seu, não é meu. Ah, não dá para o senhor fazer uma filmagem e depois botar no YouTube? Não. Vocês aqui do YouTube, da internet, estão acostumados a ter tudo de graça. Não dá, cara. Não é possível. Eu já tiro o meu dinheiro do bolso para fazer o programa daqui para vocês. E não ganho nada. Tem algumas pessoas que vivem disto. Os youtubers que vivem disto. Vivem disto. Eu não vivo disto. Eu vivo das outras 4 coisas que eu falei. Da venda das minhas coisas da minha loja virtual, das minhas consultas, dos meus mapas e meus cursos. Aqui não é para ganhar dinheiro. Então eu vou fazer essa palestra que custa R$116. Dia 25, agora, na Casa de Portugal. Aqui embaixo, tem alguma coisa parecida com venda, com olhe mais, fale mais, qualquer coisa aqui embaixo. Clique aqui embaixo. Que você tem lá 2 vídeos, tem lá 2 links. Um sobre a Bíblia dos extraterrestres e outro sobre numerologia. Mas sobre numerologia eu vou falar na próxima quinta-feira. Perfeito? Sobre numerologia eu vou falar na quinta-feira para não encher o saco de vocês. Porque eu sei que vocês ficam com o saco cheio. Então, é isso aí. Então não adianta me pedir mais para falar de extraterrestres, nem para falar de Jesus, nem para falar de Deus, nem para falar de Bíblia. Isso tudo vai ser discutido no dia 25. 4 horas de duração nessa palestra. Custa somente R$116, que é mais barato do que um showzinho de merda desses sertanejos que tipo aí de 5ª categoria. Não é de primeira, nem segunda, nem terceira, mas de 5ª categoria. Custa de R$200 a R$500 e está lotado. Essa aqui é a grande verdade. Então você vai passar 4 horas agradáveis. Leve a sua Bíblia, leve todas as suas anotações, leve todas as suas dúvidas, que todas as dúvidas serão tiradas. E lá você vai poder levantar a mão e perguntar: professor Carlos Rosa, por que isso? Por que isso? O que foi aquilo? Onde está? Isso. Lá não é como nas igrejas evangélicas, ou como na igreja católica, ou como na sinagoga, ou como na mesquita. Não. Nesses lugares você tem que ficar caladinho, ouvir o que o cara tem a falar e calar. Ali não. Ali é para você questionar. Eu não vou fazer uma palestra para você ouvir, eu vou fazer uma palestra para você participar e tirar todas as suas dúvidas definitivamente. O ingresso pode ser comprado de 4 maneiras. Ou na internet, que você paga em 12 vezes. Ou você pode fazer também pelo boleto bancário,
Ou você pode fazer um depósito bancário, ou você pode vir aqui e comprar. Para fazer depósito, se você quiser, aqui está passando agora aqui, ó. Olha aí, ó. Telefone 550 operadora 11 5584 7378. Ou você vem aqui na escola, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ou você paga pelo boleto R$116, ou paga pelo PagSeguro, que é seguríssimo. PagSeguro é seguro, viu, gente? Paga pelo PagSeguro em 10 vezes, ou acho que é 12 vezes até. Acabou, só isso, mais nada. Vai ficar baratinho. E você vai ganhar, no mínimo, 5 horas extraordinárias da sua vida, para nunca mais, quando alguém discutir com você, dizer, peraí, não é assim não. Não é assim não. Não é assim? É. Porque as pessoas pensam que eu sou um gênio. Eu não sou gênio, eu sou estudioso. Mas eu sou estudioso daquilo que me interessa. E isto aqui, eu adoro isto. Eu já disse que eu sei fazer 2 coisas melhor do que ninguém: numerologia cabalística e discutir religião. Eu faço isso bem. Eu só sei fazer essas 2 coisas. Pô, eu fiz 5 filhos maravilhosos. Eu também sei fazer filho bonito. Tá certo? Então, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos numa campanha até junho de chegar a 50 mil inscritos. Não que isso tenha importância, hein, gente? Mas é que mandaram falar isso. Então, se mandaram falar, eu falo. Só isso. Também estou um pouco me lixando para isso. Eu prefiro qualidade à quantidade. Essa aqui é a grande verdade. Eu prefiro as curtidas que vocês dão aqui. 600, 700, 800 curtidas. Não adianta ter um canal aqui com 2 milhões de inscritos e ter 50, 60 curtidas. Aquele grupelhozinho de merda, não. Eu prefiro assim. Eu prefiro ter, que nós temos hoje quase 22 mil pessoas, mas a gente tem aqui um monte de gente interessante, um monte de gente interessada, interessante e interessada, íntegra, digna, que quer melhorar de vida. Um beijo bem grande dentro do seu coração. Eu volto na próxima quinta-feira.